Olá, meu nome é Jaine, eu sou nutricionista pós-graduada em Nutrição Clínica e Esportiva e hoje eu vim trazer 5 estratégias que podem ajudar você que quer emagrecer de forma saudável. Mas Jaine, como assim emagrecer de forma saudável? Emagrecer e perder peso não é a mesma coisa? Não. De forma bem sucinta, emagrecer é quando você perde o mínimo possível de massa muscular e tem uma perda significativa de gordura. E por que é tão importante manter a massa muscular? Porque a massa muscular ela tem uma enorme importância para o nosso organismo como um todo. Ela acelera o metabolismo, ela promove o funcionamento normal do nosso corpo, protege ossos, articulações. Então é muito importante a manutenção da massa magra no emagrecimento saudável, certo? Então vamos lá ver algumas estratégias que você pode utilizar para te ajudar. A primeira estratégia é: consuma mais proteínas. As proteínas estão relacionadas com o aumento da saciedade. Além disso, a proteína é um nutriente que tem um efeito térmico, o chamado efeito termogênico. Isso acontece porque a proteína precisa de mais energia para ser digerida. Ou seja, isso quer dizer que quando você consome proteína, você gasta mais energia, gasta mais caloria. Olha que beleza! Então a dica é: consuma proteína em todas as refeições. Mas Jaine, e onde eu encontro proteína? Carne, ovos, frango, peixe, queijos. Essas são as melhores fontes de proteína, as mais completas, que nós chamamos de proteínas de alto valor biológico, certo? Aí para os veganos. Para os veganos tem opções específicas também de proteína, como o quinoa, a soja, o feijão, mas isso aí é assunto para outro vídeo, certo? Segunda estratégia: faça refeições mais completas. Evite consumir, por exemplo, alimentos fontes de carboidrato de forma isolada. Por exemplo, muitas pessoas costumam no café da manhã consumir apenas pão com café, ou bolo com café, ou biscoito com café, que são apenas opções fontes de carboidrato. E quando você consome o carboidrato de forma isolada, isso aumenta o índice glicêmico da refeição. E o que é esse índice glicêmico? Basicamente, isso quer dizer que o carboidrato vai ser absorvido de forma muito rápida e isso vai gerar picos de glicose e picos de insulina, que é um hormônio envolvido na absorção da glicose. O que tem a ver com isso? O problema é que esses picos de glicose e de insulina, eles favorecem o acúmulo de gordura, inclusive gordura abdominal. Pois é, e é aí que está o problema. Então faça associações inteligentes, consuma uma fonte de carboidrato com fonte de proteína. Então, em vez de comer um pão com café, pão com ovo, pão com queijo branco, certo? Ou então associe um carboidrato com uma fonte de gordura boa ou uma proteína com uma fonte de gordura boa. E quais são as fontes de gorduras boas? Castanhas, amendoim, pasta de amendoim, azeite de oliva, abacate, linhaça. Mas atenção, não é porque são gorduras boas que você pode comer muito, certo? Afinal, também são calóricos. Terceira estratégia: consuma fibras. Além de favorecerem o funcionamento do intestino, as fibras promovem saciedade e reduzem o apetite. Além disso, as fibras não são absorvidas e não fornecem calorias. Olha que beleza! Onde eu encontro fibras, Jaine? Vegetais, frutas, principalmente com casca, leguminosas como feijão, soja, grão de bico, cereais integrais, aveia, linhaça, chia são excelentes fontes de fibra. As fibras também reduzem a absorção de gordura, outro benefício maravilhoso das fibras. A quarta estratégia é: reduza o consumo de alimentos industrializados, principalmente os alimentos ultraprocessados. Quais são esses alimentos, Jaine? Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo, suco de caixinha, temperos prontos, molhos prontos. E por que esses alimentos devem ser evitados? Porque eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes. Além disso, eles são ricos em sódio, corantes artificiais, aditivos, conservantes, que são adicionados pela indústria dos alimentos justamente para aumentar a palatabilidade desses alimentos, aumentar o sabor deles e também aumentar a vida de prateleira, ou seja, prolongar a validade desses alimentos. Só que essas substâncias, elas além de aumentarem o risco de algumas doenças como diabetes, pressão alta, colesterol elevado, enfim, elas também estão relacionadas com o aumento da retenção de líquidos, então às vezes você se sente inchada,
não sabe por que pode ser retenção de líquido. E também prejudicam o funcionamento da microbiota intestinal. E o que é a microbiota intestinal? É a população de bactérias benéficas que vivem no nosso intestino e que tem uma função muito importante para o nosso corpo, para a saúde como um todo. Elas são responsáveis pela absorção, digestão e absorção dos nutrientes, produção de algumas vitaminas, favorecerem a nossa imunidade, então a microbiota saudável é muito importante. Quinta e última estratégia, e não menos importante, inclusive muito importante para o emagrecimento saudável, provavelmente você já conhece porque já é uma estratégia bem falada, bem conhecida, mas não pode ficar de fora, porque realmente é determinante, que é a atividade física. Então a quinta estratégia é pratique a atividade física, claro, com a orientação de um profissional de educação física. O exercício aeróbico associado à musculação tem demonstrado bons resultados na perda de gordura e manutenção da massa magra. E nós já conversamos lá no início do vídeo como é importante a manutenção da massa magra. E claro, a prática de atividade física deve estar associada a uma alimentação saudável, certo? São estratégias que se complementam. Recapitulando as 5 estratégias que podem te ajudar a emagrecer de forma saudável. Consuma mais proteínas, faça refeições mais completas, consuma fibras. Qual é a quarta mesmo? Evite alimentos ultraprocessados e pratique atividade física. E gente, só abrindo aqui um parêntese antes de finalizar o vídeo. Essas recomendações são voltadas para pessoas saudáveis, certo? Então se você possui alguma comorbidade, alguma patologia, são recomendações específicas. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente aqui embaixo suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. É assim que fala, né? Até a próxima!